falar uma palavra que primeiramente falou muito ao meu coração. Às vezes, né, amados, a gente vive momentos, não sei você, mas nós vivemos momentos em que parece que Deus não fala nada, né? Às vezes parece que Deus está longe. E tu tenta buscar uma resposta de por que Deus não está se manifestando como Ele sempre se manifesta. Deus, a chuva não cai mais, por quê? Porque eu não sinto aquilo que eu sentia antes? Por que parece que quando eu estou orando, a minha oração não passa do teto? Parece que a gente bate, e o Senhor está lá sentado, lá dentro da sala, tomando um cafezinho, Ele não atende a porta. E eu vivencio esses momentos de questionar: Senhor, por que tudo está tão seco? Por que tudo está tão vazio? Senhor, o que tu queres falar? O que tu está tentando, Senhor, comunicar que eu não estou entendendo? E Deus dá a melhor das respostas: nada, não fala nada. E é muito interessante, porque eu sou um professor, e como professor eu passo durante um bimestre a matéria com meus alunos. Eu explico determinadas coisas acerca daquele conteúdo. Eu sou professor de geografia, e eu explico todo o conteúdo. E é interessante porque às vezes eu falo assim: alguém tem alguma dúvida? E nunca ninguém tem dúvida. E eu falo repetidas vezes: alguém tem alguma dúvida? E ninguém pergunta nada. Quem é professor sabe o que eu estou falando. Até que chega a hora da prova. A hora da prova, a gente dá uma folha com todo o conteúdo. E o aluno fala: professor, eu até sei que tu falou isso aqui, mas eu não lembro. Ou às vezes ele fala o seguinte: isso aqui tu não botou para estudar. Isso daqui não estava. Isso aqui o professor explicou. Não, o professor não explicou isso daí. Só que como bom professor, na hora da prova, eu não falo nada. Eu falo: não, a minha hora de explicar já foi. Agora é a tua hora de provar para mim que o conteúdo que eu te passei foi suficiente. E muitos questionam: tá, por que esse sistema de prova? O que é a prova? A prova me prova, como professor, aquilo que o meu aluno aprendeu, e está tudo ok, ele pode ir para frente. E aquilo que a turma ficou em déficit, não é assim, Claumir? Aí eu tenho que ver: não, tem isso daqui, ele ainda não aprendeu. Então isso aqui eu tenho que dar mais uma revisada. Isso aqui eu tenho que dar mais uma lembrada. Com Deus é a mesma coisa. Deus ensina tudo para mim. Ele está aqui hoje, você vai ouvir uma palavra, você vai aprender. Você vai chegar em casa, você vai orar, Deus vai falar contigo, você vai pegar sua Bíblia no seu devocional, você vai conversar com Deus, e daí Deus vai perguntar para ti: tens alguma dúvida? Não, Deus, eu estou voando. Deus, pode mandar aí, porque eu estou voando, eu já sei tudo que eu tenho que saber. Aí Deus: tá, beleza, então vamos ver aquilo que tu pregou, aquilo que tu leu, vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida agora? Aí vem o tempo da sequidão, da escassez. Aí vem o tempo que Deus se cala, porque tu está fazendo a prova, e Deus não pode falar nada, Ele tem que só observar você fazendo a prova. Você até tenta consultar, e Deus não fala nada. Mas tudo isso serve simples e unicamente para que você mostre para Ele aquilo que você foi aprovado e as debilidades que você ainda apresenta no conteúdo. As coisas que Deus ainda precisa trabalhar um pouco mais contigo. Só que sabe qual é o nosso problema?
Às vezes a gente está repetindo nas mesmas matérias sempre. E daí a gente fala para Deus: Deus, de novo? Parece que eu não saio do lugar. A maior alegria de um professor é ver um aluno com um canudo na mão. Eu choro formatura de aluno, irmãos. Eu choro. Eu pareço um tanso. Por quê? Porque aquilo ali é uma conquista e eu sei que eu ajudei ele a chegar naquele lugar. Eu sei que eu ajudei ele a dar uns passos a mais. Quer ver a aprovação de vestibular, Enem, irmãos? Eu fico assim, eu acompanho no Instagram eles, porque eu quero saber quem foi que foi aprovado no Enem, quem é que foi. É gratificante, imagina Deus olhando nós sermos aprovados. E hoje nós vamos falar um pouquinho o que nós devemos fazer quando a chuva não vem. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1 diz assim: uma fome terrível atingiu a região como nunca havia acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a vocês e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos, instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, a sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer a minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher, por que você disse que ela era sua irmã? Porque tive medo que alguém matasse por causa dela. Como você pôde fazer uma coisa dessa conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou muito rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque que tinham sido cavados pelos servos do seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Até aí por enquanto. Então a gente está analisando uma história em que Isaque está se movimentando, ele está em movimento. O começo do texto diz que estava uma seca muito grande, uma fome tão grande, que nunca havia uma fome como aquela. Se a gente analisar e parar um pouquinho, muito provavelmente, foi essa fome que fez com que Esaú vendesse o seu direito da primogenitura. No capítulo 25. Ele estava com tanta fome que ele vendeu a sua herança, a sua bênção, por um prato de lentilhas. E a gente pensa: meu Deus, um prato de lentilhas para ser em troca da bênção paterna. Muito provavelmente essa fome já estava acontecendo naquele lugar.
E é interessante que a Bíblia fala que Deus encontrou com Isaac no meio do caminho, e Isaac estava indo para onde? Para o Egito. Ele e sua caravana estava descendo para o Egito. Egito na Bíblia fala sobre o quê? Mundo. Sempre que você analisar o Egito na palavra de Deus, está se referindo ao mundo, a esse século. O que eu entendo aqui é que Isaac estava com tanta fome, e no Egito tinha comida. E às vezes conosco acontece a mesma coisa. A fome vem, a sede vem, e quando a gente olha para o Egito parece tão farto, né? Não parece? O Egito parece que tem riquezas, o Egito tem ouro, o Egito tem comida em bonança, tem tudo, tem alegria. E daí a gente fala assim, passei para crente, que nem dizia o meu pai. E em vez de eu ficar mais feliz, parece que eu estou mais triste. Agora que eu pensei que eu ia andar sambando na cara da sociedade, parece que a sociedade está sambando na minha cara. Que graça tem? Ser crente e parece que o negócio não anda. E o ímpio sendo abençoado, e o ímpio com carrão, e o ímpio abrindo empresa, e você com fome. Aí você vai indo para o Egito, assim como Isaac estava fazendo. Só que Deus encontrou Isaac no meio do caminho. E Deus, Ele pede para que Isaac fique em Gerar. Alguns pontos me chamam a atenção. É que nós sempre vamos ter fome. Primeiro, quando nós temos fome, nós produzimos alimento. Se nós não tivermos fome, a gente não come. Tem gente que tem até preguiça de comer. Se nós não tivermos a necessidade, a obrigação que nos motiva a comer, a gente não come. Então Deus vai ter que gerar fome dentro de você, para que você busque alimento. Porque se você não tiver fome, você não vai buscar alimento. Então uma das coisas que eu entendo aqui é que a fome sempre vai acontecer. Para quê? Para que a gente consiga nos movimentar em busca do alimento. Outra coisa que eu aprendo é que uma fome mal administrada nos faz perder o direito de sermos abençoados. Se a gente não saber o momento certo de plantar, o lugar certo de plantar, a gente perde a oportunidade, ela passa. A gente pode morrer de inanição. A gente se acostuma. Sabia que nós nos acostumamos? O nosso intestino ele encolhe se a gente falta comida. E aqui Deus pede para que ele fique em Gerar. Gerar significa lugar de pernoite. Deus fala para Isaac, Isaac, tu vai ficar aqui em Gerar. Mas Gerar é um lugar de pernoite. Deus estava falando, tu vai ficar aqui, por enquanto. Eu preciso que tu pare agora. Agora não é hora de se movimentar. Tu está se movimentando para o lugar errado. Agora é hora de parar. Para tudo que tu está fazendo. Alguém além de mim, Deus já mandou nós pararmos? Para tudo que tu está fazendo. Mas Deus, o que eu estou fazendo de errado? Está tudo certo. Para tudo que tu está fazendo. Agora é momento de ficar em Gerar. Gerar, lugar de pernoite. Para. Um lugar de pernoite. Quem aí já foi caminhoneiro sabe, né? Aqueles hotéis que às vezes você está dirigindo e o sono vem. Você tem que parar nesses lugares para descansar. Deus está dizendo, Isaac, eu quero te abençoar, mas tu tem que parar.
o caminho que tu está seguindo é um caminho errado. Então para. E no versículo 5, Deus está conversando com Isaac, e Deus começa a lembrar que ele iria abençoar Isaac por amor a Abraão. Deus está falando assim: ei, eu amei tanto o seu pai, que eu prometi que eu ia abençoar a sua descendência, então eu vou te abençoar. E daí Deus está mostrando para Isaac o porquê que Deus abençoou Abraão, o porquê que Deus estava derramando aquela bênção sobre Isaac, que era uma bênção que já caía de Abraão. Por que Deus precisou lembrar? Porque Isaac precisaria fazer a mesma coisa. No versículo 5, Deus mostra 5 aspectos do porquê que ele abençoou Abraão. Primeiro, ele fala o seguinte, que Abraão obedecia a voz, porque Abraão me obedeceu. Segundo, ele guardou os meus preceitos. Terceiro, ele guardou os meus mandamentos. Quarto, ele guardou os meus decretos. E quinto, ele guardou as minhas leis. Deus verbaliza isso para Isaac. Isaac, eu estou te abençoando por conta do teu pai. Porque o teu pai era o meu amigo. Ele era meu amigo, de verdade. E porque ele era meu amigo, eu estou abençoando toda a sua vida. Amém. Beleza. Amém, Deus. Então quer dizer que meu pai fazia tudo isso. Aí Deus fala isso no versículo 5. O que Isaac vai fazer no versículo 6? Ele vai mentir. Ele vai fazer a mesma coisa que o seu pai fez. Abraão, no capítulo 20, no mesmo lugar, diz que ele estava ali com Sara. E enquanto ele estava com Sara, ele chegou num lugar e Sara era muito bonita. E Abraão ficou com medo de dizer, ela é minha esposa. Porque se eu disser que ela é minha esposa, os homens vão me matar para se casar com ela. Então eu vou ficar bem quietinho, vou dizer que ela é minha irmã, tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo. E lá no capítulo 20 de Gênesis a gente vai ver que tem uma hora que eles estão olhando que Abraão e Sara, eles eram irmãos muito íntimos. A brincadeira deles estava meio passada. E eles foram questionar. Tá, como assim? Tu disse que ela é tua irmã, mas não se trata irmãos assim. Ela é a tua esposa. E daí Abraão vai falar, não, realmente eu tive medo que vocês me matassem. E Deus poupa Abraão. Aí lá em Gênesis 26, 6 capítulos para frente, Deus fala, ei, eu amei Abraão, porque Abraão guardou e obedeceu. Ao invés de Isaac pegar aquilo que Deus acabou de falar com ele, que Abraão fez, Isaac fez o que muitas vezes alguns de nós fizemos. A gente pega o exemplo ruim. Muito provavelmente, Abraão deve ter falado essa história para ele. E a hora que ele chega ali, ele viu que eles eram muito numerosos. E a Bíblia fala que Rebeca era muito bonita. A tradução original fala que ela era atraente. Então ele fala, vou falar a mesma estratégia do meu pai. Ela é minha irmã. E a história se repete igualmente. Os homens estão passando pela janela e eles observam algumas coisinhas que entre irmãos não rolavam assim, né? E a mesma coisa. Isaac pega e fala assim, não, eu tive medo por conta disso, daquilo. E é interessante que Abimeleque, ele temia mais a Deus do que o próprio Isaac. Porque ele diz assim, tem noção daquilo que tu fez comigo agora?
se algum de meus homens pega a Rebeca como mulher, olha o pecado que cairia sobre nós, um pecado de adultério por conta da tua mentira. Abimeleque cria mais em Deus, tinha mais temor a Deus do que o próprio Isaac, que falava com Deus. Enfim, a partir do versículo 12, diz que Isaac começou a prosperar naquela terra. Isaac começou a enriquecer, cabeças e cabeças de gado. Ele era o rei do gado da época, né? A família crescia em número, os animais cresciam, e eles tinham tantos rebanhos de ovelhas, bois, muitos servos. Era podre de rico. Os filisteus começaram a ficar com inveja dele. E por inveja dele, a palavra diz que eles começaram a entulhar os poços. Começaram a colocar pedra dentro dos poços. Para você ter uma noção, cavar poços na época não era uma questão de vou cavar poço. Não. Cavar poço era prioridade. Porque quando eu cavava o poço, eu tinha água para sustentar os meus animais, eu tinha água para sustentar a minha família. Então cavar poço não era uma questão de privilégio apenas, um hobby, era uma necessidade. Nós estamos falando sobre uma região, que é a região da Palestina no Oriente Médio. E o básico do básico de geografia, você sabe que aquela região é uma região muito árida. Por conta das montanhas que estão ao redor, elas impedem que a umidade chegue naquele lugar. Então é um lugar muito árido. Porém, em algumas épocas do ano, a chuva cai. Apenas algumas épocas do ano. E aquela água que irriga a terra, ela vai tudo para o subsolo. Então ela fica lá no subsolo. Então, para que você consiga usufruir daquela água, você tem que abrir um poço. Hoje em dia já tem tecnologia de ponta em Israel para bombear a água. Só que na época era serviço braçal. Eu tinha que abrir um buraco para que eu pudesse pegar a água daquele poço. E a gente sabia que poço era para alimentar, dar água para os animais e para a família. E se conhecia a riqueza de um homem pela quantidade de poços que ele tinha. Um homem que tinha muitos poços significava que ele tinha muitas cabeças de gado. Então ele tinha aqui um rebanho gigantesco para dar água, para entregar água. E a Bíblia fala que Abraão tinha muitos poços. Se a gente voltar nos capítulos atrás, não nos tem tempo hoje, mas a gente vai ver algumas características que existiam na vida de Abraão. E 3 me chamam muita atenção. Se você gosta de ler a Bíblia, você sabe disso. 3 coisas que Abraão sempre fazia. O primeiro, ele sempre erguia altares. Sempre que ele ia fazer alguma coisa, sempre que ele tinha alguma decisão para ser tomada, ele erguia um altar de sacrifício. A segunda coisa que Abraão sempre fazia era cavar poços. Sempre que ele chegava numa região árida, ele mandava cavar os poços. E a terceira coisa que Abraão sempre fazia era plantar árvores junto aos poços. O que eu aprendo com Abraão aqui? Erguer altares. Abraão entendia que a sua prioridade era a adoração a Deus. Ele entendeu a prioridade da vida dele, o porquê ele veio à terra. O segundo, cavar poços, fala sobre a excelência no servir. Primeiro, ele entendeu que ele tinha que adorar o Senhor. O segundo, ele entendeu que ele veio para a terra para servir. E o terceiro, plantar árvores. O que eu entendo? Conquistar o reino de Deus. Quando ele plantava a árvore, era uma representação que Abraão esteve ali.
era um símbolo dele. Nós temos esse chamado em nós. Adorar a Deus, excelência no servir e plantar árvores, conquistar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Muitos de nós, e aqui eu vou começar a entrar, muitos de nós está procurando a chuva. A gente se acostumou a chuva cair sobre nós. E quando a chuva cai, é muito bom quando a chuva cai. Quando a chuva cai, a gente chora no culto. Quando a chuva cai, a gente tem vontade de ajudar o pobre. Quando a chuva cai, a gente tem vontade de falar de Jesus para todo mundo. Quando a chuva cai, a gente se inscreve no querigma. Quando a chuva cai, a gente dá a melhor oferta, a gente dizima. Quando a chuva cai, a gente quer entrar no louvor, a gente quer entrar no diaconato. Quando a chuva cai, a gente quer se levantar para essas paredes, a gente quer fazer tudo para chamar a atenção de Deus, porque a chuva está caindo. E quem já tomou banho de chuva aqui sabe que é bom. Quer ver no verão. É muito bom quando a chuva cai. Só que quando a chuva não vem, quando a água está lá no subsolo, quando a água está lá no fundo, o que a gente tem feito? A gente senta e chora, ou a gente cava poços que nem Abraão? Será que você tem feito isso? Pensa aí um pouquinho. Pensa aí um pouquinho. Você tem erguido altares na sua casa? Você tem cavado poços? Você tem plantado árvores? Você tem feito algo para que a água de Deus venha sobre você? Ou você só espera a chuva? Feche seus olhos, adore Ele um pouquinho aí. Deus nos ajuda, Senhor. Deixa teu vento soprar, deixa teu até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Aí no versículo 16, a inveja foi tão grande daquilo que Deus estava fazendo em Isaac, que Abimeleque chega até ele e fala o seguinte: você é obrigado a te convidar a sair das nossas terras. Você está criando muita intriga. Todo mundo quer ter aquilo que tu tem e ninguém consegue. Você vai ter que sair daqui. Vá procurar outro lugar. Vaza. Procure a tua turma. Esse lugar aqui é pequeno demais para ti. Não dá. Aí a Bíblia fala no versículo 19. Acompanhem lá comigo. Gênesis 26, 19. Cavaram os servos de Isaque no vale. O vale era fora da cidade. E acharam um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: ei, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele.
O primeiro poço que Isaac abre depois que ele foi expulso, a Bíblia fala que ele encontrou águas vivas. Oh, bom, show, top. Os servos dele chegaram lá: ei, Isaac, encontramos águas vivas. Legal, porém, os pastores de Gerar estão complicando aí com a gente. A gente quase foi pro soco por causa dessa água. E daí Isaac pega e bota um nome nesse poço: o poço de Ezeque. A palavra Ezeque significa contenda. Tinha água ali, só que aquela água era uma água que gerava contenda. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? É que tem pessoas ao nosso redor que não querem cavar poços. Tem pessoas que andam com a gente, só que a gente não quer cavar poço. Mas você tem que cavar para eles. Aí quando você encontra o poço, você cava ele, você encontra água, as pessoas falam: ei, essa água é minha. Essa água aqui agora é nossa. E eu vou brigar por essa água. Se Isaac quisesse, ele ia gerar uma guerra aqui, por conta daquele poço. E às vezes a gente arma guerras por conta do nosso poço. Aquilo que Deus me deu é meu, mas eu quero beber dessas águas. Não, é meu. Eu abri o poço, e eu vou brigar por conta disso. Eu vou brigar porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu busquei. Ninguém fez nada e as pessoas começam a brigar por conta daquilo ali. E a gente sabe o que a gente está fazendo? Uma água que era pura se torna água de contenda. E nós bebemos de água da contenda. Intrigas, brigas. Só que a gente tem que fazer como Isaac fez. A Bíblia fala que Isaac falou o seguinte, pastora Giovana: tudo bem, eu abri esse poço. Vocês querem brigar por ele? Esse poço agora é de vocês. Eu vou servir com o meu trabalho. Eu não estou disposto a beber uma água que me gere contenda. Se for preciso trabalhar mais, eu vou trabalhar. Será que nós estamos dispostos a ir cavar mais poços? Aí você fala para mim assim: pastor, é muito cansativo. Não. O poço que eu cavei já faz tempo e ainda tem água jorrando nele, e eu estou disposto a brigar por ele. Ei, irmão, estão brigando? Larga esse poço. Larga. Vai abrir outro. Deus te deu capacidade, força. Isaac tinha servos. Deus te deu amigos. E a Bíblia fala no versículo 21. Em seguida, mais para frente, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente encontraram um conflito. Por isso o poço foi chamado de Sitna. A palavra Sitna é a mesma palavra que dá origem ao nome Satanás, que significa inimizade, inimigos. Ei, brigaram por mim por conta de um poço. Eu abri outro poço, e naquele outro poço ainda teve briga. Sabe o que Deus está sinalizando para Isaac? Não, Isaac, é um pouco mais para frente. É um pouco mais para frente. Isaac estava em Gerar. O primeiro poço que ele abriu foi no vale de Gerar. Não, vai mais para frente.
tem águas mais puras, tem águas mais cristalinas para mim, para ti. Eu quero liberar essas águas para ti. E muitas vezes, mesmo depois de um longo caminho, Satanás começa a aparecer. Os inimigos começam a aparecer. E começam a brigar por conta dessa água. Se o poço que você tem cavado tem gerado inimizades, não beba dessa água. Não são essas águas que o Senhor tem para você ainda. Se aquilo que você tem bebido tem gerado inimizades, não são essas águas que o Senhor tem para ti ainda. Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e já está no terceiro. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Reobote significa lugar espaçoso e de descanso. Quando Isaac chegou ali, se você analisar onde fica o poço de Reobote, ele é um lugar muito amplo, que era diferente dos outros. Como Isaac tinha um rebanho muito grande, aquele era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Então ele chegou ali e ele falou: ei, encontrei descanso, e o Senhor tem água de descanso para vocês. Deus é que estava direcionando Isaac. Só que se Isaac parasse lá no primeiro poço, ele ia encontrar lugar de descanso? Ele ia encontrar o lugar que Deus tinha para ele? Só que nós não agimos assim. A gente quer brigar pelo poço da contenda. A gente quer brigar pelo poço da inimizade. A gente quer brigar por isso, porque a minha razão é quem fala mais alto. E Deus está falando: ei, não para aqui ainda, continua. Isso tudo, sabe o que era para fazer com Isaac? Para distrair Isaac. Porque o poço já estava bom, eu já cavei, eu trabalhei, eu suei. Mas não, Deus tem Reobote para você. Deus tem um lugar de descanso para vocês. Amém. Glória a Deus. E é interessante a gente analisar que no versículo 25 fala o seguinte: dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse, versículo 25, Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele lugar, e os seus servos cavaram ainda outro poço. O que eu aprendo com Isaac aqui nesse lugar? 4 coisas que Isaac fez, que nós devemos ter a mesma atitude quando nós encontramos águas. A gente encontra águas puras, cristalinas, em um lugar de descanso. O primeiro, Isaac ergueu um altar. Agora ele decidiu seguir os passos do seu pai. Ele adorou o Senhor. Ele ergueu um altar. Às vezes a gente encontra água e ao invés de erguer um altar, a gente para de beber. Parece que a gente fica a vida toda buscando o Senhor. Quando a gente encontra o Senhor, a gente não tem nada para falar para Ele. A gente fica buscando uma vida inteira um chamado do Senhor reconhecido. Eu preciso, porque Deus falou comigo que eu seria um ministro de louvor. Eu tenho uma certa resistência a isso, querido. Porque na Bíblia Deus não chamou ninguém ministro de louvor. Deus te chamou para pregar o ano aceitável do Senhor. Tu pode usar através da música pregar o ano aceitável do Senhor? Pode. Mas tem muitas pessoas que às vezes eu quero ser um pastor,
eu preciso ser um pastor. E Deus dá a oportunidade para você ser pastor na sua casa e você não é. Ser pastor no lugar onde você trabalha e você não é. Seja pastor nesses lugares, antes de querer estar com o microfone na mão. Ergueu ali um altar. Erga um altar. Além de, não espere circunstâncias para erguer um altar. Erga um altar. Não se alimente só no domingo. Não se alimente só no domingo e na quarta. Não se alimente. Você vai morrer espiritualmente. Eu já falei aqui e repito, domingo é dia de comer churrasco com a família. Nós agora estamos comendo churrasco com a família. É o momento que o Senhor bota na mesa um alimento bom, comida pesada, maionese, churrasco, assados do berbo. Depois aquele negócio lá. É o momento em que Deus bota o alimento pesado para a gente comer. Mas de segunda a sexta a gente precisa do arroz, feijão, da farofa também. A gente precisa do ovo. A gente precisa de proteína, carboidrato, a gente precisa. Eu não consigo, se eu comer só maionese e churrasco e frango assado, eu vou passar mal. Eu preciso me alimentar de segunda a sexta. E como é que eu faço isso? Aprendendo com Isaac. Depois ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Você tem invocado o nome do Senhor? Você tem vida de oração? A sua vida de oração, ela é cotidiana? Gente, oração não é só para quem ministra. Não é só para quem está com o microfone na mão. Não é só para quem toca, para quem canta. Vida de oração é para toda a igreja. O noivo está voltando. Amém. E ele só vai se casar com quem ele namorou antes. É verdade. Ele só se casa com quem ele teve relacionamento. Quando a gente vê as palavras de Jesus falando: ei, eu não vos conheço. A palavra conhecer ali significa intimidade. É como se o Senhor estivesse falando assim: ei, eu nunca tive intimidade contigo. Não, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu dei cesta básica no querigma, Senhor. Eu botei roupa no brechó. Senhor, eu fiz tudo como manda o figurino. Ei, mas você não tinha vida de oração. Você não conversava comigo. E quando a gente está namorando, quem já passou pelo período do namoro, sabe que é tão bom, né? A gente conversar, a gente quer conversar todo dia. Eu conversava pelo MSN. Nossa, meu Deus. Que a minha esposa, ela morava em Criciúma. E eu não tinha carro, eu ia só no domingo de busão. E a gente conversava todo dia. Todo dia, e era muito bom. 3 horas de ligação e o assunto acabava e tu ficava pensando o que tu tinha que falar mais para não desligar. Inventava assunto, falava do clima, disse que vai vir uma frente fria, para não encerrar o assunto, porque tu quer estar com a pessoa. E sabe por quê? Porque você ama. Daí eu me questiono, não estou botando para você agora, eu me questiono, se eu não tenho vontade de falar com Jesus, será que eu o amo? Será que eu posso cantar, Senhor, eu te amo, se eu não tenho vontade de falar com Ele, como eu tinha vontade de falar com a Maíra? Ou às vezes a gente vai assim, só para fazer o sinal da cruz, para dizer que fez. Bem rápido, afinal o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. O Senhor sabe que eu preciso descansar, né? Então a minha oração chama Jesus de Genésio. Às vezes eu falo para a Maíra: nossa, hoje eu orei e chamei Jesus de Genésio. Que às vezes a gente está... ai, não, Jesus tem que entender que eu estou cansado.
ergueu um altar, invocou o nome do Senhor, armou um acampamento. Isso fala com cuidado com a sua própria família. Você tem cuidado para que a sua família não caia nos laços de Satanás? Você tem educado o seu filho nos caminhos do Senhor? Não é fácil. Não é. Esses dias eu e a Maíra, a gente estava lá conversando sobre isso. A gente tem só uma filha, por enquanto. E a gente estava falando sobre isso. O quanto às vezes a gente só reclama. É muito difícil criar filho hoje em dia. Não é muito difícil. Não, hoje em dia criar filho é muito difícil. Eu vejo meus colegas falando isso na escola. Eu vejo meus familiares falando isso. Eu vejo todo mundo falando isso. E eu vejo cristão falando isso. É muito difícil criar. Não, hoje o mundo. Só que a gente tem que criar filhos que suportem isso. Porque a gente está criando uma geração que vai esperar a volta do Cordeiro. E se eu não criar a Helena com raiz bem firme, quando começar a perseguição, quando começar a grande tribulação, quando começar as coisas difíceis, ela vai ser frouxa, ela vai ser a primeira a correr. Não, eu tenho que botar ela firme nos caminhos do Senhor. Agora, como pai, estou ministrando para mim, tá, irmãos? Tem um espelho aqui na frente. Como pai, tenho feito isso. Aí tem gente que cai para o outro erro. Não, é muito difícil ter filho hoje. Então eu não vou ter. Não vou ter filho. Não, filho é para louco. Você entendeu tudo errado. Os muçulmanos já entenderam faz tempo. Sabe qual é a religião que mais cresce hoje? O islamismo. Os muçulmanos estão lá, tendo filhos, e com 12 anos o menino já sabe o Alcorão de cor. Fala o texto para ele, ele já repete. Os muçulmanos já entenderam. E o filho de crente ainda está debatendo se dança quadrilha ou não. O filho de crente ainda está debatendo isso. Será que eu posso levar ele para a festa junina? Pastor, posso levar ele na festa junina? Nós devemos armar a nossa tenda. Nós devemos armar as nossas tendas. Nós temos que povoar a terra sim, porque é mandamento. Tenham filhos, eduque ele nos caminhos do Senhor, para que ele dê continuidade, assim como Isaac deu continuidade a Abraão. E o que mais me chama a atenção, e aqui já estamos terminando, os seus servos cavaram ainda outro poço. Quantos de nós, se chegássemos ao poço do descanso, não é, pastora? Já cheguei em Reobote, tem água aqui para todo mundo. Continuou cavando poço. Continuou, sabe por quê? Quanto mais água eu tenho, mais o Senhor me dá. Lembra? A gente analisava a riqueza de um homem pela quantidade de poços que ele tinha. E aqui eu não estou falando de lado financeiro, querido, eu estou falando de bênçãos que o Senhor quer derramar sobre você. Quanto mais poços você cavar, mais o Senhor vai derramar sobre você, mais o Senhor vai confiar coisas para você. Tem um poço, eu te confio tanto de rebanho. Tem mais, eu vou te dar mais rebanho. Tem mais poço, eu vou te dar mais rebanho. Não vale brigar por causa de água. Não beba da água da discórdia. Não beba da água da contenda. Não beba da água que Satanás tem para te oferecer. Não beba dessas águas. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Deus tem muito mais para as nossas vidas, querido. E Jesus mesmo falou em suas palavras que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas a jorrar.
Essa água não é para você. Essa água é para todos que estão à sua volta. E quando a chuva não cai, o que a gente faz? Quando os tempos são difíceis, quando a gente não tem resposta. Foi isso que eu perguntei para Deus. Deus, quando eu não entendo o que está acontecendo, o que eu faço, Senhor? Quando eu já fiz tudo que manda o figurino, já orei, já jejuei, já li a palavra, já fiz devocional, já li até livros. O que eu faço, Senhor? O figurino está montadinho. E eu fico esperando pela chuva. Aí Deus me deu essa palavra para ministrar nessa noite para mim mesmo. Cava poço. Vai trabalhar. Não para de erguer altar. Dias difíceis vêm para todo mundo. Dias complicados vêm para todos nós. Isso não é uma questão única só com você. Às vezes parece que só acontece com você. Senhor, ninguém está vendo, é só comigo que acontecem essas coisas. A gente quer brigar com Deus. Deus, por que está acontecendo isso, Senhor? Eu não vejo nada, não vejo nada. Senhor, mês passado as chuvas caíam sobre mim, e eu me banhava, e eu... Senhor, era tão bom, a Tua presença era tão real, Senhor. Eu estava voando, Jesus. Eu falava contigo, o Senhor falava comigo, por que parou? Só que a água não desapareceu. Ela só está lá embaixo. Está no subsolo. A parte de Deus já foi feita. Ele derramou a chuva. Ele sempre vai derramar chuva. Sempre vai derramar chuva, amém? Sempre vai derramar chuva. Só que quando a chuva vai embora, a água está no subsolo. E é a nossa hora de trabalhar. Caminhe, não pare de caminhar. E busque. Cave poços. Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado. Mas não pare de andar. Continue trilhando. Porque Deus tem águas de descanso para você. Gostaria que você se colocasse de pé.